Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Gabi, bem-vindos ao meu canal. Eu estou aqui nos Estados Unidos fazem quase 2 anos, estou acabando meu intercâmbio de au pair e eu resolvi fazer esse canal para falar sobre intercâmbios, viagens, roteiros e dar dicas baseadas aí na minha experiência para você que também tem vontade de fazer um intercâmbio, morar fora, fazer uma viagem para fora do país. Então nesse vídeo vai ser um pouquinho diferente, eu vou falar para vocês o que é o rematch e para isso eu vou contar como que foi a minha experiência sendo au pair em Delaware, com a minha primeira host family. Então se você aí quer ser au pair, tá procurando experiências para ver, ou então você já é au pair, tá passando por um processo aí com a sua família, tá pensando em rematch, esse vídeo é pra você. E se você caiu nesse vídeo e ainda não sabe o que é o programa de intercâmbio de au pair, clica aqui no card que eu já fiz um vídeo explicando o que é, como funciona, qual que é o processo para aplicar os requisitos. Bom, eu vou dividir esse vídeo em algumas partes, né? Primeiro eu vou contar aí como é que foi o match com a família, e aí os primeiros meses, né, as primeiras impressões e o que foi mudando até eu pensar em pedir o rematch e como foi a semana de rematch em si. Então, a primeira coisa, o que é o rematch? Tudo aquilo que você falou, combinou com a família, às vezes não tá sendo do jeito que era, ou então vocês já tentaram aí conversar e resolver e não viram que não tá dando certo. Tanto você quanto a família tem o direito de um rematch. Ainda pela agência, você fica online, tem um período de 2 semanas para poder achar uma nova família. E se é um friendly rematch, que é quando a família tá ok, a au pair também, de continuar ali trabalhando, a au pair continua trabalhando para a família até que eles achem uma nova au pair. Agora, se não é um friendly, aí já complica um pouco. Provavelmente a au pair não vai querer continuar com a família, ou a família não quer que ela continue ali na casa, e aí a situação, pelo jeito, tá feia. Que foi o que aconteceu comigo? Começando pelo match. Eu fiquei online em janeiro de 2021. Era época de pandemia, não tinha muitas famílias, as fronteiras estavam fechadas e só entrava nos Estados Unidos au pairs com visto de exceção ou então entrando por outros países. Eu fiquei online em janeiro, fevereiro e março. Em março eu fechei o meu match para embarcar em abril. O visto J1 de au pair, ele foi colocado na lista de exceções para entrar nos Estados Unidos. Essas exceções já existem. Virei carioca. Essas exceções já existem para militares ou para alguém que precisa fazer um tratamento médico. E as au pairs, elas foram incluídas porque elas prestavam um serviço para pessoas que estavam na frente do Covid nos Estados Unidos. Famílias que tinham crianças com necessidades especiais e precisavam. Ou então famílias de médicos, pesquisadores na frente do Covid, enfermeiros. E foi o meu caso em que eu fui trabalhar para uma família de médicos. Era um pai e uma mãe, uma menina de 3 anos e uma de 8 meses. O pai falava que ele trabalhava todos os dias, então a mãe ficava um pouco sobrecarregada, mas ela também era médica. A gente fez várias chamadas de vídeo para poder conversar, eles me mostraram a casa, conheci as meninas também, combinou comigo que eu ia trabalhar no máximo um fim de semana por mês. Uma coisa muito boa foi que eles já chegaram falando que eles poderiam pagar 250 por semana. O salário mínimo era 195,75, né? Então eu paguei de volta com a alma o que eles me deram mais. Delaware era um estado pequeno, né? Mas tinha praia, eles ficaram, mas assim, Washington é 2 horas de carro daqui, Nova York é 3 horas, é bem tranquilo. Aí eu falei, meu Deus, é o carro, pode usar, com certeza. O meu primeiro mês foi bem tranquilo, foi praticamente um mês de adaptação, porque na época a gente tinha que fazer 7 a 10 dias de quarentena. A partir de maio, quando o mês virou, algumas coisas já começaram a mudar e eu comecei a perceber que não era bem do jeito que eu achava que ia ser. Era um trabalho bem puxado, assim, porque quem cuida de criança sabe que um toddler e um bebê, eles têm demandas diferentes. Então o bebê, ele tava ali ainda engatinhando, não tava nem andando, e a toddler tava correndo pela casa. Então era difícil eu controlar as duas. Mas tudo bem, eu fui aí fazendo o que dava e tudo mais. Então a gente combinou, ela ia me pedir um fim de semana, um sábado por mês ou um domingo por mês. Do nada, assim, ela chegava, você não vai trabalhar na terça, mas aí você trabalha no sábado, mas aí eu te dou essa terça de folga. Ela começou a aumentar um pouco mais, então, esse sábado e domingo a gente vai precisar de você, então eu vou te dar a terça e a quarta. E aí eu ficava tipo, tá bom, tudo bem. No começo eu fui deixando porque eu realmente não conhecia ninguém, eu não tinha nada pra fazer, eu tava ainda me adaptando. Eu falei, não, eu faço essa, eu entendo. E foi o momento que começou a esquentar e a gente começou a ir pra casa de praia. A casa de praia era 1 hora e meia com trânsito, o que eu achei que ia ser uma coisa muito boa e legal, começou a ser o inferno da minha vida. Comecei a odiar a praia. A gente passava, sei lá, uma semana na cidade lá de Delaware, uma semana na praia, ficava meio que intercalando. Então toda semana a gente fazia uma mudança. Era um puta trampo pra fazer as malas das 2 meninas. Aí eu tinha que pegar todas as comidas da menina de 3, todas as comidas da menina de meses. Depois eu tinha que pegar todos os brinquedos de uma, todos os brinquedos de outra, carrinho, fazer as malas, botar no carro. Depois, quando chegasse lá, tinha que tirar tudo e guardar tudo no guarda-roupa, na dispensa de comida, e enfim, e
ao mesmo tempo cuidar das crianças, então era muita coisa assim. E isso tudo, às vezes não acontecia no meu horário de trabalho, então às vezes eles se atrasavam e tal, e aí eu tinha que dirigir, ou então eu fiquei off às 5, isso acontecia até umas 6, e aí a gente ainda ia pegar mais uma hora, né, até as 8, 9 horas que a gente ia acabar chegando lá na praia. Não o suficiente. Às vezes quando eu chegava lá, eu via a mãe fazendo as coisas, então tipo, eu pensava, ela vai ter que organizar tudo da casa, né, eu vou ficar aqui de olho nas crianças, ou então vou botar as crianças pra dormir, ou então vou ajudar ela a desempacotar tudo, né, e começou a ficar bastante pesado pra mim, porque eu realmente estava ajudando mais do que eu deveria, além de ficar o dia inteiro com as crianças, carregando criança no colo, fazendo isso e aquilo, eu ainda tava ajudando nas coisas da casa, tendo 1001 utilidades. Eles sempre me agradeciam e tudo mais. O complicado do au pair é justamente porque essa linha tênue de você ser família e ser funcionário, porque você também precisa de descanso, sabe? Aí, então, já temos aí a primeira coisa que eu comecei a trabalhar muito nos fins de semana. Comecei a trabalhar após o meu horário, e aí eles começaram a realmente pedir pra eu trabalhar depois do meu horário. Então, às vezes eu trabalhava o dia inteiro e eles pediam pra eu ficar mais à noite, porque eles queriam ir sair num date, a gente combinava, eu, não, beleza, eu posso ficar até meia-noite. Aí eles chegavam 1 hora da manhã, eu não conseguia ter meu tempo pra eu sair também, e lá na praia era um lugar muito gostoso, porque tinha outras au pairs, eu conseguia me encontrar com elas, eu fiz várias amizades, e obviamente, né, eu queria curtir o meu au pair também, eu queria poder ir sair, viajar, conhecer gente, e fazer outras coisas que não fosse só ficar dentro da casa. E eu mesma me dei esse tempo, porque se você tá entre o seu primeiro até o terceiro mês, existe aí um momento de adaptação. A alimentação é diferente, a água é diferente, o ambiente, tudo é diferente. Então você tem que se dar esse tempo, e também toda a carga de trabalho, e tá com a família, e em inglês. Então realmente o começo cansa bastante. Só que se isso não tá mudando com o tempo, você não tá se adaptando, aí já é algo maior, né? Então eles não estavam aí cumprindo com o que foi combinado. E o terceiro, que foi uma coisa que eu tentei não levar em conta, mas não tinha como, que é assim, quando a gente fez o match, eles falaram que eles trabalhavam muito e não tinha como ficar com as crianças. O pai realmente ia 3 vezes por semana pra trabalhar numa clínica que ele tinha. Aí os outros dias ele trabalhava em casa no business deles, que eles tinham, que era alguma coisa de imóveis. Não que fosse da minha conta, mas eles não estavam trabalhando. E a mãe, ela trabalhava 1 vez por semana, só que começou a acontecer coisas que eu fiquei mexida, assim. Por exemplo, um dia que a gente tava lá na casa de praia, eu tava brincando com as meninas lá na parte de fora da casa, e aí a mãe passa com umas coisas de indo pra praia. E aí a menina pergunta, mãe, onde você tá indo? Me leva, eu quero ir pra praia também, não sei o quê. E aí a mãe ignorou, e ela perguntou pra mim, aonde minha mãe tá indo? Por que eu não posso ir? Aí eu falei, ah, não, ela tá indo trabalhar, né? Ela, não, ela tá indo pra praia. Você acha, menina de 3 anos já entendia. Por que ela não pode me levar? Me mexeu muito, assim, porque ao mesmo tempo que eu pensava na mãe de, nossa, essa mãe precisa de um tempo pra ela mesma, mesmo quando eles estavam no tempo off deles, o pai e a mãe, que eu não estava trabalhando, era o momento que eles iam ficar com as crianças, eles não estavam com as crianças, porque os avós vinham. Tinha os avós da parte do pai, tinha os avós da parte da mãe, e os pais praticamente não ficavam com as crianças. E isso começou a mexer um pouco nas minhas questões de família mesmo, sabe? Do que eu achava que era certo e errado. Não que fosse da minha conta, né? Porque aí eu tava tentando, tipo, balancear a parte profissional. Eles são os pais, eles sabem o que eles fazem. Só que isso tava começando a realmente interferir no meu trabalho. Principalmente na parte em que eles ficavam dentro de casa. Se o bebê tá ali olhando o pai e a mãe, o bebê vai querer ficar com o pai e a mãe. Na casa da cidade, eles tinham um escritório. Só que esse escritório era na frente do playroom, que era o quarto de brinquedos das crianças. E era uma porta de vidro, então eles conseguiam se ver. E os pais ficavam passando pela casa, ia conversar com as crianças, e tipo assim, eu tava lá brincando com a criança, distraindo elas, e aí os pais iam lá, chegava, começava a conversar com a criança e depois ia embora. Então isso mexia com a criança, ela ficava, não, mas porque meu pai tá indo embora, eu quero que ele brinque comigo. Isso atrapalhava muito o meu trabalho. Depois disso tudo que aconteceu, eu tive um burnout, que foi assim, uma crise de ansiedade, porque eu realmente tava trampando muito e tava me sentindo muito cansada e frustrada, porque não tava dando certo, eu não tava conseguindo aproveitar meu tempo livre. Sentei com eles e falei, eu não vou trabalhar mais extra do que for o meu horário. Quero mais tempo no fim de semana, tá sendo muito pesado, e vocês também têm que dar um jeito aí de tentar não ficar em casa enquanto eu estiver trabalhando, ou então pelo menos não ficar passando pela casa, porque as crianças sentem a falta de vocês e elas não querem ficar com vocês. Aí eles pediram desculpa, falaram que iam mudar e tudo mais, só que nada mudou. Isso já era junho pra julho, então aí tinha passado 2 a 3 meses, só que ia começaram a acontecer umas picuinha, coisa assim que
sem necessidade. Uma vez eu tava no meu tempo off, né? Era um sábado de manhã. Eu ia começar a trabalhar sábado mais tarde. Eu fui descer pra fazer meu café da manhã. E aí as crianças estavam sozinhas na cozinha. Tava puro caos. A menina tava brincando com a água e comida, ração do cachorro. E a outra tava pegando coisas do armário e, tipo, jogando assim pro ar. Fui, arrumei, guardei as coisas, tirei a menina da água, coloquei lá de volta. E eu fui começar a fazer meu café e tentando controlar as meninas ali. E eu acabei deixando o saco de pão em cima da bancada e não guardei. E aí ela, tipo, tirou uma foto e mandou pra mim, falando assim: ai, você esqueceu de guardar, volta aqui pra guardar. E aí eu fiquei tipo: caraca, quantas vezes vocês não esquecem tudo pela casa? Eu guardo, arrumo, organizo. E, tipo assim, eu tava cuidando das suas crianças e você vem mandar mensagem pra mim, né? Eu pensei, óbvio que eu não falei nada. Eu só desci, guardei. E tipo: ai, desculpa, tá? Ela: não, tudo bem, só não deixa acontecer de novo. Que situação desagradável, sabe? E isso aconteceu com várias outras coisinhas muito pequenas que começaram a me deixar desconfortável de morar ali. E as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, numa coisa que pra mim não tem discussão, que são os princípios, os valores, a educação das pessoas. Meu pai vinha conversar comigo sobre política, economia e tudo mais, só que assim, eu ouvia umas coisas muito desagradáveis. Eles eram do tipo que falavam: ai, o que seria de nós americanos sem os imigrantes para trabalhar nas fazendas? Nós americanos somos bons demais para esse tipo de trabalho, então não é por isso que a gente precisa de imigrante. Muito pesado, né? E eles falavam isso pra mim, que, né, uma brasileira que tava ali na casa deles trabalhando como babá. As brasileiras vinham com vestido de noiva na mala pros Estados Unidos. E aí eu só ouvindo aquelas coisas, né? E tipo, eu discutia, eu falava: não, não é assim, explicava, tal. Um dia em que a gente tava indo pro parque e aí tinha uma pessoa negra desse lado e eles atravessaram a rua pra não passar perto e ainda comentaram sobre isso depois. E eu fiquei, naquele dia eu fiquei assim: eu não quero mais trabalhar pra essa família. E aí, só que o que aconteceu? Eu já tinha reservado uma viagem pra Califórnia, tal, e aí eu tava muito receosa de pedir o rematch. Eu já sabia a partir do terceiro mês, assim, do segundo pro terceiro mês, que eu provavelmente ia ter que pedir. E eu já tava triste, eu não tava bem, eu emagreci quase 5 quilos. Eu não conseguia fazer exercício porque eu tava tão esgotada do trabalho que eu só dormia o tempo todo. Eu não tava comendo porque eu não queria descer e dar de cara com eles e ter que falar com eles. Em relação às crianças, assim, o trabalho era pesado. Assim, a menina de 3 anos, ela é um pouco mais difícil, porque a cidade é mais difícil. Só que também, infelizmente, os pais gritavam com a criança. Ela tava fazendo potty training e a mãe gritou, brigou porque ela tava fazendo xixi na calça, sabe? Eram umas coisas, assim, absurdas que parece que a au pair vai ter que ensinar pra mãe ou como ela, né? Enfim, mas eu amava a bebezinha. Ela deu os primeiros passos comigo naquele mês de final de julho pra agosto, né? Ela realmente falou que não ia me colocar pra trabalhar de fim de semana, que eu ia ter mais tempo livre e tudo mais. Só que ao mesmo tempo, aquelas questões de princípio, e eu já tava com aquilo na minha cabeça, então eu já não tava mais interagindo com eles. Tinha uma coisa também, não era uma coisa que me incomodava, mas a partir do momento que eu já tava somando tantas coisas, começou a me incomodar e eu comecei a prestar mais atenção, que era câmeras pela casa toda. Tinha câmera, gente, até na escada. E eu comecei a ver eles olhando, me observando na câmera, né? Dava pra ver pelo Google, aparecia lá que alguém está assistindo. Se eles não confiam em mim, se eles estão me assistindo, o que eu tô fazendo aqui? Fora uma extra coisa aí que aconteceu quando eu comecei a sair mais, quando eu comecei a viajar. Quando a gente deu match, eles falaram pra mim que Washington e Nova York era 2, 3 horas de carro. Quem disse que eu podia dirigir? Eu não tava me sentindo bem dentro da casa, então meu único jeito de sair era se eu pegasse o carro e dirigisse até a praia, ou então se eu dirigisse pra outras cidades próximas. Só que eles basicamente não confiavam em mim, eu acho, assim, não sei o que acontecia, ou eles queriam super controlar. Eles também tinham muito medo, assim, ai, vai que ela bate o carro, estraga o carro, sabe? Poderia até falar que eles estavam preocupados comigo, mas eu percebi que não, porque esse fim de semana que eu passei em Nova York, ela não me mandou mensagem nenhuma. Só que às vezes, quando eu saía de casa pra ir no mercado, que era 15 minutos, ou pra ir no shopping, meu tempo off, ela já me mandava mensagem, tipo: onde você tá? Como é que você tá? Então, assim, né, pra levar a menina pra escola era uma situação. Agora, pra eu usar no meu tempo off, eu não podia, não confiava em mim, né? Vai que acontece alguma coisa. Até teve uma situação com o carro que eu fui dirigir até Maryland pra encontrar uma amiga e deu até polícia. Ai, nossa, essa aí vai ficar pra um próximo vídeo, porque caos. Eu realmente ia ter que pedir logo em seguida da minha viagem. E foi o que eu fiz.
Eu fui viajar pra Califórnia, 10 dias fora. Quando eu voltei, sentei com eles e expliquei que eu não tava me sentindo bem, não tava funcionando. Ao mesmo tempo que eles falaram assim, a gente se sentiu mesmo que você tava distante, eles falaram que estavam surpresos por eu pedir rematch e tudo mais. Beleza, eu conversei com eles e aí eu fui e mandei mensagem pra minha LCC, né, que é a diretora da área, Au Pair Care. E aí eu falei pra ela, expliquei toda a situação, o que tava acontecendo, e ela entrou em choque. Então, minha primeira dica aqui pra vocês sobre o rematch é, desde a primeira coisa que estiver acontecendo, vocês já tem que contar pra LCC. Isso foi um erro meu, porque eu vi muitos relatos de experiências de meninas que a LCC não ajudava em nada, e aí acabei colocando isso na minha cabeça. Eu falei, eu não vou nem contar pra ela, porque vai que ela já fica do lado da família, sabe? E na verdade não, gente. Você tá pagando um programa também, então se você se impõe, se você sabe os seus direitos, eles vão te ajudar sim. E aí, quando eu expliquei tudo pra ela que tava acontecendo, eu coloquei a culpa em mim, né? Eu meio que falei assim, ai, não, sou eu que não tô me adaptando e tal, tipo, porque eu não queria. Eu queria estresse, mas foi pior. Por quê? O que que ela falou pra mim? Ela, não, mas se é isso o problema, vamos sentar e conversar com eles e tentar reconciliar. Não, vamos tentar diminuir as horas, vamos deixar mais tranquilo o trabalho, não vai mais realmente... Só que isso tudo a gente já tinha conversado, né? Então, meio que eu fiz esse trabalho dela antes com eles. Sabia que não ia dar certo, porque já eram umas outras questões que eu não queria falar. Não queria falar, eles são racistas. Mas aí começou essa semana de reconciliação, né? Que foi a pior semana que eu tive nos Estados Unidos. Pra começo de conversa, nessa semana, a gente teve que ir pra casa de praia durante uma tempestade. Tava rolando um tornado lá, e aí eles, não, mas porque a gente tem que ir, não sei o que, empacotamos tudo e fomos durante a tempestade. Aqui eu não ia poder ficar no meu quarto, que eu normalmente tinha um quarto lá. Eu ia ter que ficar no quartinho, como se fosse um quartinho da despensa, da laundry. E era uma parede aberta, era só uma divisória, na verdade, com a lavanderia. E nessa lavanderia tinha um freezer também, então toda hora alguém entrava lá, ou pra pegar bebida, ou pra lavar roupa. E aqui tinha um banheiro que dava entrada pela lavanderia e entrada pelo quarto, e também era um banheiro que era de acesso lá de fora. Eu tava trabalhando todo dia, eu não conseguia dormir direito, porque eles ficavam entrando lá, eu até comentei, né? Um dia eu tranquei a porta e eles brigaram comigo porque não era pra eu trancar a porta, porque eles precisavam entrar na lavanderia. E aí uma vez o pai entrou e foi fazer xixi no banheiro, bêbado, com a porta aberta. Como eu já tinha falado sobre o rematch com eles, não tava uma relação muito boa entre a gente. Enfim, foi horrível aquela semana, eles me botaram pra trabalhar pra caramba, parecia meio que uma punição. E aí, no final de semana, a mãe chegou e falou assim pra mim, preciso que você saia do quartinho, então se você quiser ir dormir na casa das suas amigas, ou então você volta lá pra casa da cidade. Ela tava me botando pra fora da casa porque ela ia receber visita. Aguentando, eu mandei mensagem pra LCC e falei, ó, isso tá acontecendo, eu não tô bem, eu realmente não vou conseguir. Aí ela falou, não, beleza, tá, tentou aí pelo menos mais uns dias, pode conversar com eles então, e aí a gente vai se organizar pra te colocar online. E assim, ó, preciso conversar com vocês de novo. E assim, então, não tá dando certo mesmo. Eu não terminei nem dessa frase e o pai já, tipo, levantou assim, começou a gritar comigo. Eu tô dando risada agora, mas na hora foi traumático, assim, foi tipo, que... Nunca, jamais esperaria que eles iam ter essa reação. E aí, outra coisa, se vocês forem conversar, não sei qual que é a lei sobre gravar pessoas, mas eu acho que você tem direito de gravação de áudio. Então, assim, eles começaram a gritar comigo, tipo, o que você quer da gente? A gente já te deu os seus fins de semana livre, a gente já não tá te pedindo mais pra trabalhar mais tarde. É só jogar umas coisas na cara que, na verdade, eram só as obrigações do programa. Eu tentei manter a calma, assim, falei, não, eu posso ajudar vocês por essas próximas 2 semanas, mas, assim, eu realmente não quero, porque não tá dando certo, eu não tô bem, não tô feliz. Você só pensa em você, porque... E as crianças? E elas? Vocês não tá pensando nelas? Aí o pai falou assim, eu espero que um dia você tenha filhos e que eles passem por isso pra você ver como que é ruim. Eu, não sei se eu quero ter filhos. Saíram, bateram a porta e aí a mãe veio pra mim. Eu não quero que você use o carro, tá bom? Ou você pede pra alguma amiga te buscar, ou você vai direto pra nossa casa da cidade. Então ela tá me expulsando da casa, basicamente. E ainda quer que eu volte pra trabalhar na segunda-feira. Os avós, eles sempre estavam conversando comigo e eles tinham percebido como eu tava, que eu não tava bem já fazia um tempo. Um dos avós, ele chegou assim pra mim e falou, vai ficar tudo bem, porque isso aqui que você tá vivendo agora é isso aqui, perto de toda a sua vida. Imagina o quanto coisa mais que você vai viver, então deixa isso aí pra lá. Falou, vai,
vai viver e ser feliz. E eu cheguei na conclusão de que eu ia embora da casa deles e não ia voltar. Umas amigas au pairs falaram que se eu pudesse eu podia ficar lá e tudo mais, só que eu fiquei, gente, não quero nem ter a possibilidade de encontrar com eles ali na cidade da praia. E aí eu conversei com uma amiga minha, que já era uma amiga do Brasil, que tava sendo au pair também, em Maryland. E aí ela veio me buscar, eu fiz toda a minha mala e deixei tudo que eles me deram, porque é uma questão assim por energia mesmo, não sei quem acredita nisso, mas eu não queria nada que tivesse energia deles ali. Mandei uma mensagem pra eles do celular deles que eles tinham me emprestado, né? E falei assim, olha, sinto muito por estar fazendo isso, eu espero que vocês encontrem uma pessoa o mais rápido possível, só que do jeito que vocês falaram comigo, não dá pra eu continuar trabalhando pra vocês. Eu espero que vocês não tratem assim mais ninguém na vida de vocês, porque isso não é certo. E aí eu cheguei e eu fiquei durante o tempo do rematch na casa da minha amiga, né? Parte do tempo também fui visitar um familiar meu. A gente fez a reunião do rematch, né? Que é uma reunião comigo, com a minha ex-hosta e com a LCC da área ali. Bem desconfortável aquele momento. A LCC escreveu uma ótima referência sobre mim, né? Porque era o que a família falava, que eu sempre ajudava a organizar, ajudava a limpar e tudo mais. Aí eu editei o meu perfil colocando coisas que eu acho que faltou na época em que eu dei o primeiro match, né? Assim, aprendendo com os erros. Que a família deveria me escolher se eles fossem mente aberta também, porque eu era uma pessoa muito mente aberta. Eu era uma pessoa muito independente, eu gostava de compartilhar os momentos em família, mas também queria ter os meus momentos off, livre, porque eu era uma pessoa bem outgoing, né? Que é de sair. E que eu tava procurando um schedule fixo, que seria uma coisa realmente fixa, não que ficasse mudando. E que eu tava procurando crianças maiores, porque eu queria realmente conversar com as crianças e interagir com elas de uma forma para desenvolver o meu inglês, porque querendo ou não, com bebês é um pouco difícil. Beleza, então eu fiquei menos de uma semana. Fiquei online, conversei com 11 famílias, umas 8 da Califórnia, até que eu cheguei com essa família que eu estou hoje e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque o meu intercâmbio mudou da água pro vinho, assim, completamente. E justamente porque eu coloquei essas coisas que realmente importavam pra mim, que a agência falava, não fala muito de política, não fala mais essas coisas não. Só que isso fazia muita diferença pra mim sim, e é isso que fica pra vocês de conclusão. Sejam sinceros, sejam verdadeiros, sempre atualizem a LCC de vocês das coisas que estão acontecendo, porque se você vai esperando, vai juntando, vira uma bola que aí em algum momento vai explodir. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um joinha aqui, se inscrever. Eu vou postar mais sobre a minha experiência aqui na Califórnia, o meu dia a dia e muito mais outras coisas pra vocês. Então é isso, até o próximo vídeo.